Então, continuando aqui algumas noções sobre adaptação. Bom, então vamos começar a brincar de palmeiras. Palmeiras vão ser normalmente esse tipo de vegetação que tem o tronco em forma de estirpe. A gente vai ter aquele palmitozinho lá na sequência, normalmente, né? Nem todos vão ter esse palmito muito bem definido, mas eles vão ter com certeza o tronco em forma de anéis, que é consequência do crescimento e queda das folhas. Isso meio que vai caracterizar. Tem algumas em que isso aparece ele mais assim lisinho, já tem outro que esses anéis são compostos por espinhos, tem uns que ficam com a folhagem, ela continua grudada, e aí tem gente que para poder fazer a palmeira parecer com a palmeira tradicional arranca. Tem umas palmeiras que é característica manter o talo do caule na sua estrutura depois que a folha cai, e aí vai ficando aquele monte de pontinha, é bonito, é característico dela. Tem gente que não gosta, manda cortar e muda a característica natural, e vai ver a planta que principalmente isso acontece é a palmeira garrafa, né? Ela tem duas possibilidades estéticas, com o tronco natural ou arrancando tudo para ficar lisinho como as outras palmeiras. Eu particularmente não gosto, eu acho que quando ela tem uma característica a gente deve explorar. Se é para ter o tronco liso, pega uma outra que já seja liso e não a palmeira garrafa. Bom, a gente tem aqui, ó, essa foto aí é de uma palmeira Areca de Locuba. A Areca de Locuba é uma das mais utilizadas aqui no paisagismo de Brasília. Eu acredito que deve estar no Brasil também em grande quantidade. Por quê? Ela é uma palmeira que cresce rápido, que para se tornar adulta precisa de poucos cuidados, se adapta fácil, não é frágil e tem uma estética bonita, porque ela se assemelha no visual dela, essa nem tanto, mas as Arecas de Locuba ela tem uma semelhança com a palmeira triangular, que é uma planta de estética super avantajada, que tem uma estética super interessante, e ela digamos que ela está mais próximo das palmeiras triangulares do que de outros tipos de palmeira, pela fisiologia da planta. Então ela é uma planta muito desejada e é barata. Ela é uma palmeira barata para se comprar em qualquer lugar, muito embora não seja original brasileira, tá? Dentre as que não são originais brasileiras, ela é uma das mais baratas. Ok? Tem um lado do formato? O formato do tronco, a gente vai ver já. As folhas dela abrem assim em forma de triângulo. O caule fica em forma de triângulo. Por isso chama palmeira triangular. Areca de Locuba ou de Locubensis, tá? Existem espécies de Locubensis que elas se assemelham mais a triangular do que essa que está aí na foto, tá? Essa infelizmente não mostra tanto. Outra vantagem da Areca de Locuba, gente, palmeira, quando a gente vai comprar, nós paisagistas, existe um prazo para que certas plantas façam visual dentro de um projeto. E isso é um problema na execução, porque você fala para o cliente assim, vamos trabalhar com Gerivá ou vamos trabalhar com palmeira imperial? Gente, Gerivá e palmeira imperial é palmeira de 20, 30 metros de altura. Algumas delas só vão parecer palmeira quando ela já tiver com 4, 5 anos de idade. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai comprar uma palmeira que ele é um palmito com um pitoco apontando para cima e vai plantar lá no seu jardim. E vai esperar 4 anos para aquilo ali parecer uma planta, uma palmeira de verdade. Então, isto que é um problema normalmente em adquirir mudas, né, de determinadas espécies. Algumas espécies, como a palmeira triangular, como a Areca de Locuba, como a rabo de raposa, são espécies que desde que ela já é adolescente, ela já tem a sua copa frondosa, felpuda e com estética interessante. As palmeiras maiores, como a imperial, o Gerivá, e até uma que não é tão frondosa, que no caso que é a guerobeira, que é uma típica daqui de Brasília, típica do Cerrado e da Caatinga. A guerobeira, quando você compra normalmente ela vem só aquele pitoco assim. A guerobeira, quando ela está jovem, ela é a mais feia que existe, porque ela é um pitoco muito fino, o caule da guerobeira costuma ser fino, e ela vem aqui um pitoco mais fino ainda. Demora para aquilo ali ficar cheio. A própria guerobeira não é uma característica dela ser muito frondosa, ela é mais delgadinha, então a gente vai ter um visual por muito tempo. Guerobeira também não é uma palmeira que se trabalha com a expressão dela com poucos. Para você ter um belo jardim de guerobeiras, você precisa colocar 4 aqui, 5 ali, 6 ali, tá? Vantagem, guerobeira é daqui, guerobeira é baratíssima. Eu acho que não tem palmeira mais barata do que guerobeira, tá?
Cresce rápido, é fácil de cuidar, não é exigente com solo, tem em qualquer viveiro, tem em qualquer boteco de esquina, tem em qualquer estrada que você anda no meio de Brasília para Goiás, tem guerobeira para tudo quanto é lado. Então por isso que ela é barata. Você sabe alguma coisa sobre a plantação dessa espécie? A plantação? Sim. Melhor? Se ela demanda, olha. Você sabe alguma coisa sobre a plantação? A plantação de uma palmeira, gente, ela é semelhante à plantação da copa de uma árvore. Também precisa fazer. Lembra aquela aula que a gente teve? Quem está assistindo o vídeo em casa, vai no meu canal, vai olhar lá na minha lista de paisagismo de vídeos e vai procurar um vídeo que fala sobre como plantar uma árvore. Como plantar a palmeira não é muito diferente, só que, como a palmeira é uma planta de expressão vertical, é interessante que a cova da palmeira, que lá, se eu não me engano, está falando de 80 por 80 por 80, a gente já pode deixar, sei lá, 60 por 60 por 1 metro, é melhor para a palmeira, porque ela vai ocupar mais espaço na raiz vertical. Por quê? Raiz de palmeira, ela é pivotante. Que é pivotante? Aquela que faz uma coisa comprida assim para baixo. Então, quanto mais você já deixar um espaço pivotante, melhor para ela. Mas tem que fazer a correção da acidez, tem que colocar substrato, tem que colocar terra orgânica, tem que colocar adubo orgânico ou inorgânico, ok? E seguinte, algumas palmeiras, como por exemplo, quando chegar lá eu falo, tem os cuidados específicos de outras palmeiras. Vamos ver algumas, senão eu vou me adiantar demais. Gente, bismarckia. Isso aqui é o jeito que você vai comprar no viveiro, uma bismarckia. Que você vai olhar e vai pensar que ela é um arbustozinho pequenininho. Gente, bismarckia é uma das palmeiras mais majestosas, eu diria que, para mim, né, na minha concepção, Bismarckia nobilis e Fênix canariensis, se você está pensando assim, projeto de luxo, de impacto, eu quero arrasar lá na concepção paisagística, meu cliente está podendo, é uma área que compensa investir. Não tem nada melhor para usar do que Bismarckia e Fênix canariensis, com uma diferença. Bismarckia é azul acinzentada. Sabe o que isso quer dizer? O que eu falei na aula passada sobre iluminação? Gente, Bismarckia à noite com a iluminação é um espetáculo da natureza. É bonito pra caramba. É igual eucalipto argentino, vocês já viram? Que aqui em Brasília tem no Pontão. É um tipo de eucalipto que a gente tem que ter um tronco retorcido e as folhas são cinza azuladas. É muito lindo quando ilumina. Lá no Pontão tinha um monte de iluminação colorida. Todas elas pegavam bem, porque toda planta acinzentada ela suporta qualquer tipo de iluminação e dá um efeito estético maravilhoso. É o caso da Bismarckia. Olha a Bismarckia quando fica adulto. Vocês têm a noção. Isso aqui só é a altura de uma pessoa. Ó. Olha o espaço que ela ocupa. Ela ocupa muito espaço na largura, tá? As folhas da Bismarckia é do tamanho de umas 3 pessoas, um caule de Bismarckia. É um lequezão gigante, não é uma coisinha boba não quando está adulta. Porém, Bismarckia aqui em Brasília demora muito para ficar adulta. Ela demora de 10 a 15 anos, tá? Então, ter uma Bismarckia dessa quer dizer que a pessoa esperou 15 anos. Se ela passou 15 anos cultivando isso daí, pode ter certeza que no mínimo ela quer R$1.000 para cada ano que ela cuidou. É caro, viu? Muito caro. Sim. Como para Palmeiras, já eles faltam em Alameida. Eu já associava a eu consigo fazer uma Alameida com... Tem que perguntar para o seu cliente se ele consegue. Se o bolso dele consegue. Se o bolso dele conseguir, por que não? Só é maravilhoso, só que você tem que pensar que palmeira Bismarckia não é fácil ter dessa altura. Você provavelmente vai plantar ela assim e vai ver ela ficar assim no futuro. Vai deixar o espaço reservado para ela crescer, porque senão ela vai crescer uma coisa louca. Quando ela está adulta, ela se torna frágil, você só tira ela do lugar, se ela torna um monstruoso, senão ela morre. E ela é uma planta cara para morrer. Perder uma Bismarckia é um prejuízo incalculável, né? E ela é uma planta de impacto. Você não coloca a Bismarckia em qualquer lugar. Você tem que saber muito bem o que você está colocando. Ela é uma das poucas plantas que ela não precisa de ajuda para comparecer. Uma Bismarckia sozinha faz verão. Uma alameda de Bismarckias é um espetáculo. É quase como se estivesse fazendo uma homenagem real ter uma alameda de Bismarckias. Olha ela aí de novo, do jeito que a gente vai lá no viveiro para ver ela.
Chega no viveiro, tem um monte assim desse porte. E não pense que é baratinho ela assim não, tá? Porque desse jeito aí é 500 paus uma bichinha dessa pequenininha aí no viveiro. Brinca não com o Bismarck. O butiá, ou butiá taco-taco, o butiá azedo, que é palmeira de coquinho, né? Que eu adoro ficar comendo esses coquinhos dessas palmeiras todas. Já falei para vocês de minhas experiências, né? Tem umas que são venenosas, outras que não. Bom, é uma palmeira de porte baixo, ela é nativa brasileira, então ela tem uma expressão interessante, é bom para a área de convivência, enfim. Essas fotos do viveiro de onde eu tirei as espécies aí, eles gostam muito de combinar e fazer essas duplas de palmeiras e colocar uma enxertada na outra, fica bem interessante. Isso aqui é a carpentária, tá? Carpentária, gente, é uma palmeira que suporta bem a meia sombra. Ela tem um visual de tronco muito interessante perto do palmito dela, porque é uma espécie que tem um colorido no tronco. Então as carpentárias elas costumam ter cores diferenciadas e variadas. Mas a principal característica e interesse da carpentária é o fato dela suportar meia sombra. Oi? É, um pouquinho, um pouco. Só que o fruto dela, o coquinho dela é diferente, né? É docinho. É semelhante o fruto dela ao da areca bambu, que eu acho que a gente até viu ela já. Olha lá em cima, carpentárias, aqui embaixo a Bismarck. Só que aquelas carpentárias já estão adultas. Essa Bismarck aí de baixo, ela tá... é uma muda ainda. Ela é uma adolescente ali. Vocês viram que o tronco da carpentária é bem fininho, né? Coisinha bobinha. E ela é assim meio multinivelada, né? Ela não tem aquela área que sai só daquele nível, sai de vários níveis as folhas dela. Eu particularmente não acho uma planta de expressão muito interessante, eu não acho ela muito bonita. Eu acho ela meio mirradinha, sem graça. Bom, não conheço essa árvore. Não conheço, já vi ela quando a gente foi no viveiro, mas nunca trabalhei, nunca coloquei ela, que é a palmeira prateada. Não é do meu hábito trabalhar. Você vê que é uma planta de porte menor, a palmeira mais interessante. O fato dela ser prateada e dela ser baixa já faz a gente induzir que ela tem algum suporte à meia sombra, mas todas as palmeiras são naturalmente de pleno sol. As poucas que suportam meia sombra, elas não suportam extremo meia sombra, tá? E normalmente é porque elas são baixas e se adaptaram a estar embaixo de outras. Palmeira elegante ou Piticosperma. Legal o nome dela, né? Gente, ela é chamada assim porque ela tem um visual esbelto, fininho, magrinho, ocupa pouco espaço. Ela não tem a copa muito frondosa. Eu tenho lá minhas dúvidas se o nome dela pode continuar ser chamado de realmente Piticosperma elegans. Essa daqui já é a palmeira marrom, tá? Ou a Dipsis lasteliana, ou palmeira ferrugem. Porque isso, o tronco dela é assim, ó, marronzadinho. É bonito o tronco dela. Vamos lá ele de perto. De perto não é tão bonito, né? Mas bonito de longe. Fênix canariense, gente, ela, junto com a Bismarck, elas são as duas coisas mais caras que alguém pode ter no jardim, em termos de palmeira. O impacto dela é uma coisa incomparável de visual, porque o tronco dela fica um negócio largo, a folhagem dela é um negócio felpudo, bonito, volumoso. Essa foto nem está com a expressão máxima de uma fênix canariense. Aqui é o jeito que os viveiros colocam as palmeiras para fornecer para o cliente, porque se não amarrar, estraga ela todinha, ela chega machucada na obra.
Então eles fazem isso quando está perto. Faz o desmame embaixo, cavam, né, como eu já expliquei para vocês, amarram e aí é desse jeito que eles transportam, né, com blindagem. O que foi? Você gostou da desmame? Não é penteado não que coloca não. Mas tem gente que cria isso, viu? O meu sócio, ele gostava de amarrar as plantas para fazer penteado sim, e de topear fazendo formatos diferentes. Só que ninguém amarra uma fênix para deixar no jardim, porque ela é espetacular aberta, né? Qual a origem? Ilhas Canarienses, por isso que tem o nome Fênix Canariense. Essa está um pouco mais bonita. Aqui já a palmeira garrafa, uma palmeira de pequeno porte. O visual dela está mais no tronco do que tudo, porque tem esse formato redondinho em forma de garrafa. Normalmente a palmeira garrafa, ela não fica desse jeito que está aí na foto. Você vê que aqui é um tipo que está mais magrinho, tem uma mais gordinha aqui, né? A palmeira garrafa, ela fica com um tronco cheio de pontinhas. Para ficar desse jeito aí, o pessoal vai arrancando a folha. Eu acho mais bonito quando ela está... Eu acho mais bonito quando ela está com as pontas dos caules arrancadas. Acho mais interessante. Olha lá como aparece aqui. Eu acho que vocês não concordam muito comigo, né? Entre ela cinzinha e ela assim. Eu acho bonito quando está assim. Mas a maioria das pessoas não gostam. Outras variações da garrafa. Bom, aqui já não é garrafa. E muito embora possa parecer que é uma palmeira adulta, não é também, tá? Isso é uma jovem palmeira imperial ou real. A palmeira imperial, gente, ela tem um tronco muito largo e ela é a palmeira, se não for a, é uma das que são mais altas que existe. Quando a gente trabalha com a palmeira imperial, nós temos que ter cuidado com a expressão e com o volume daquilo que a gente está projetando. Não se coloca a palmeira imperial numa casa térrea, não se coloca a palmeira imperial na frente da casa, numa casinha pequenininha, porque não faz o menor sentido numa pequena propriedade. A proporção dela é inadequada, até os cuidados para ela, o transporte é uma coisa complicada. Gente, um dos fatos interessantes sobre a palmeira imperial é que o arrependimento de ter uma imperial ele é muito amargo, porque tirar uma palmeira, se desfazer, jogar fora uma palmeira imperial, é muito mais caro do que comprar uma palmeira imperial, inclusive adulta, porque tem o trabalho de arrancar ela do chão, o trabalho de derrubar ela, de trazer um guindaste, botar no caminhão e transportar do caminhão para onde você quer. Então, se não dizer assim para uma pessoa, eu quero dar a minha palmeira imperial para você, não é todo mundo que quer, porque é caro e trabalhoso. É muito mais fácil viver, porque eles já botaram de um jeito que é fácil de transportar, já está amarradinha, já está com um torrão separado, já foi cultivada de maneira a ser fácil de arrancar, do que você ter que ir na casa de alguém arrancar uma palmeira imperial. Eu já tive vários clientes que chegaram para mim e falaram assim, Raul, usa nos seus projetos, usa as minhas imperiais, vai, leva lá para o teu cliente, eu tenho 5 aqui, arranca tudo que eu não quero, que ela é gigante e me incomoda, não tenho como cuidar, que ela está lá em cima, e eu não acho ela bonita, assim, ele enjoa, né, que ele achava quando comprou. E aí eu fui pesquisar, né, como é que eu faria. Eu fui no viveiro, perguntei quanto custava uma, e vi quanto era o preço do guindaste mais o caminhão. Era bem mais caro transportar, porque tinha mão de obra de arrancar, de transportar, do guindaste, caminhão, uma série de coisas, mas todos os adubos e tal que eu tenho que fazer para poder reacomodar ela lá. Saía caro, era mais barato comprar. Na alameda dela, então, a gente precisa saber mais para onde a gente está conduzindo essa alameda, né? Numa residência de porte pequeno, térreo, não. E assim não é qualquer fazenda que é coerente, né, Terra? Se lembra que a palmeira imperial não é uma planta brasileira, ela veio da Europa com os portugueses, né? E ela foi cultivada no Jardim Botânico, depois fez parte do nosso paisagismo. O Buller Marx trabalhou bastante com palmeira imperial, mas ela não é uma condição da expressão cultural da nossa flora, ela é um estrangeirismo paisagístico que veio para cá. Falando
coisas dentro da tua terra. A Imperial tem algo assim, tem uma praça na universidade, tem a matriz com as dois escuro central, e aí ele tem de um lado só para de internet. Cara, na infância da gente, isso aí era o que todo mundo queria ter na praça, porque Burle Marx trouxe, né? Então virou moda, era chique ter. A história de Brasília também, em termos de palmeira, começa com palmeiras imperiais. Quem foram as primeiras pessoas que puderam ter paisagismo em Brasília? Quem morava no Lago Sul. Todo o restante do DF era um monte de descampado de farro vermelho, né? Então lá todo mundo só tinha imperial. Eu ia fazer projeto na casa das pessoas lá, eu tinha que dar um jeito de fazer, dar tudo certo com as imperiais que tinham lá, que era só o que havia. Jerivá é uma planta típica do Cerrado e típica da Caatinga também. Ela é uma planta alta. Em termos de altura, isso aqui é uma planta de grande porte, ela é uma boa. Muito embora ela demora. Ela tem um problema que eu falei de comprar ela como muda. Se você compra uma muda e você vai esperar o jardinzinho plantado, etc., vai demorar. Ela fica aquele pitoco feio até ela poder abrir e ganhar essa expressão. Mas se você já comprar ela de adolescente para adulto, aí você tem vantagens, porque ela é uma planta muito bonita, muito fácil de adaptar, e das plantas de grande porte que você pode comprar por aqui pela região, está entre as mais baratas, porque ela é típica, então a gente acha ela também aí no meio do cerrado. Aqui está passando a marrom de novo, né? Que os slides estão um pouco bagunçados. Isso aí já é uma liquala, gente, ou palmeira leque, tá? A liquala realmente ela não tem um porte tão alto, então vocês vão ver ela muito como expressão de arbusto nos jardins. Isso aqui foi no... Ah não, isso foi da visita não. Mas digamos que ela é realmente uma palmeira para você fazer canteiros, como se ela estivesse sendo usada como arbusto. Aqui já é outro tipo de palmeira leque. Gente, palmeira leque tem um monte, tá? Livistônia. A Livistônia, se eu não me engano, ela se chama leque de Fígio, o nome popular dela. Ela já é uma planta de porte maior, muito embora aí na foto ela não esteja sendo apresentada desse jeito. Ela vai ficar gigantesca quando adulta. Palmeira Jussara. Gente, palmeira Jussara é uma palmeira prima do açaí, porque ela dá a mesma fruta. A Jussara, a gente também come ela do mesmo jeito que come o açaí. Muito embora eu gosto mais desse visual bacana, desse visual mais esguio, mais afinado. A folhinha dela é bem comportada. Eu gosto muito do visual da palmeira Jussara. É uma planta típica do Cerrado também, a Jussara, tá? Isso aqui foi eu que tirei foto. Eu estava lá passando pelo Pátio Brasil, ali perto do Brasil 21, aí na frente do parque da cidade. Aí eu olhei e falei, caramba, tá legal essas aqui, vou levar para aula. Aí tirei foto com meu celular. Essas são palmeiras triangulares que eu estava falando, por isso que ela tem o nome de triangular. Tá no mesmo local onde eu tirei essa palmeira Jussara, tem essa triangular aí. Vocês veem que elas aqui no Brasil costumam estar com este porte, mas elas ficam grandes também quando são adultas, tá? Elas não são assim pequenininhas o tempo inteiro não, mas elas demoram muito para ficar grandes, então ela normalmente vai ser cultivada dessa maneira, a gente vai entender ela dessa maneira. É uma palmeira nobre também, o visual dela é muito expressivo. Washingtonia é um tipo de palmeira leque, porém ela tem muito mais expressão vertical do que horizontal, ela fica contida na expressão dela. Detalhe de Washingtonia é que ela é bonita, ela tem expressão tanto o tronco dela lá, que eu falei que tem também os caulezinhos pendurados na estrutura. Ela tanto é bonita na expressão da folha como na expressão do tronco, só que ela tem um problema aqui em Brasília. É muito difícil você fazer uma Washingtonia pegar. A Washingtonia, ela, se transportar ela depois de adulta, ela morre. E se você transportar ela várias vezes ainda enquanto muda, ela também tem risco de morrer. Talvez porque o solo daqui torna ela frágil, tá? Ela não é uma palmeira frágil em si. Essa é a Peticosperma elegans que eu mostrei aquela hora, tá? Aí o slide está separado. Ela é uma planta bonita, elegante. Essa foto aí talvez foi só para vocês perceberem a expressão dela, que naquela foto não dava para ver.
É uma planta que ocupa pouco espaço, essa palmeira. Ela é uma ótima opção, tem pouco espaço para palmeiras. É ela que vai se adequar bem. Que isso, Jesus? Ravênia. Bom, ali na verdade é uma muda. Vocês viram a diferença? Quando você compra uma muda, quando ela cresce. Uma palmeira linda, né? Mas olha como você compra. Horrorosa. E não é só ela, tá? São várias. Se você planta e o seu cliente está sem grana, seu cliente fala assim, eu não vou poder comprar elas adultas nem jovens, vou comprar tudo mudinho. Cuidado com a palmeira que você escolhe. Vai lá para você saber se ela, enquanto muda, não é essa coisa horrorosa. Porque a maioria é. E é por isso que a maioria é mais barata, porque tem isso. Já ela é adultona, ó, ela é grandona. Demora muito para crescer uma ravena. Ciaforquia. Gente, Ciaforquia, assim como o Jerivá, elas têm a expressão do cacho de coquinhos dela muito interessante. Tem um visual inclusive fálico, é um visual bem destacado. A Ciaforquia ela se destaca muito quando começa a dar esses pendões. Só que a da Ciaforquia ela é meio broxa, né? A do Jerivá é um negócio assim, apontado para cima. É engraçado ver quando ele começa a dar aquele pendão, porque realmente ele fica um negócio assim, o Jerivá excitado com o negócio para frente. É um negócio que chama atenção. A minha vizinha, ela tirava foto, inclusive pernambucana ela também, por isso que ela era assim sacana. Ela tirava foto dos Jerivás, postava no Facebook e depois ficava mandando para mim o link para eu ver. Ela ficava falando piadinhas com os Jerivás. Nossa, eu acho que isso daqui é um aricuri, deixa eu ver. Isso é um ariri, na verdade. É uma palmeira que tem expressão mais de um arbusto, né? O coquinho é maravilhoso. Adoro, é doce, babento, uma maravilha. Ele é muito. Esse tipo de palmeira é muito comum no litoral brasileiro. Está muito na beira da praia. Eu ia muito na beira da praia comer isso daí quando eu era criança. A gente pegou um cozinhava aí. Cozinha? Não, nunca vi cozinhar. Aí comia a casca? Comia o coquinho de dentro. Ah, não, mas primeiro tinha que comer a casca de fora, né? A gente pegava bacon. Ah, sem graça. Gostoso é a casquinha dele, que é doce. Podia comer o doce e depois cozinhar, eu fazia assim. Só que eu não cozinhava, né? Eu só comia o doce. Aí, outras pessoas que cozinhavam. Ó, tem uma região que chama de Licuriroba. Eu já escutei Adicuri, Licuri. Tem tudo quanto é nome isso aí, né? E vende, isso cozido vende no Nordeste, né? Você vai na feira e compra licuri cozido. É gostoso, é muito gostoso, eu lembro disso. Tamareira a gente já viu lá, é uma pena que as fotos aqui estão ruins, mas acho que tem outra. Ih, não está aqui não. Palmeira fusa é a mesma coisa que a palmeira garrafa. Areca dourada. Ou palmeira vestiária. Mesma coisa. Olha ela, muda, até que não dá tão feia não, né? Mas não tem expressão de palmeira. E ela é bonitinha a vestiária quando está adolescente. O tronco dela bonito, colorido. Isso aqui é uma rabo de raposa. Por que rabo de raposa? Porque ela é assim felpudinha como um rabo de uma raposa. O visual dela é muito expressivo, muito bonito. A visita que a gente vai fazer, a gente vai ver um monte delas. Que é a palmeira, simplesmente a palmeira que eu mais uso nos meus projetos. Por quê? Ela não cresce muito aqui em Brasília, tá? Ela na habitat original dela, ela cresce. Mas aqui em Brasília ela fica com um porte menor. Então a gente vê mais o caule dela, vê mais as folhas felpudas e o efeito dela no vento é muito gostoso. Quando o vento passa, ela fica balançando e a textura dela fica assim, modificando. Então eu acho gostoso demais isso aí. Oi? Poxa, ela tinha que fazer essa pergunta, que é que eu não sei o habitat natural. Mas faz o seguinte, aula que vem eu vou trazer meu livro de palmeiras
E aí eu vou responder sua pergunta. Ou se a nossa internet estiver boa, porque hoje aqui não dá para eu entrar para te responder. Eu acho que ela é uma planta europeia, tá? Mas eu não vou te dizer, não tenho certeza. É muito bonito, né? Ela tem uma semelhança com o imperial, mas ela é mais ornamental do que imperial. Ela tem menos altura e mais expressão. O tronco também dela é mais fino do que o imperial, então ele estraga menos ao visual inferior de algumas composições. Oi? Bom, aí, nesse caso aí, por exemplo, a gente tem uma arquitetura das árvores. É correto a gente fazer isso, esconder a machado? Minha opinião, eu faria mais que isso até, porque a arquitetura que está aí atrás é horrorosa. Só que o que acontece é o seguinte: 90% dos arquitetos não sabem nada de paisagismo. E nem quer saber, faz questão e tem raiva de quem sabe, inclusive. Eu estou falando que tem raiva porque eu lido com outros arquitetos e eles não gostam muito quando eu vou entrar no paisagismo. Então, o ideal, normalmente, quando o arquiteto tem noção de paisagismo, é prever que aquele espaço árido, frio, seco da arquitetura vai ser complementado pelo paisagismo e você vai dar uma vida. Então, a visual da fachada vai ter uns vazios e uns cheios onde a palmeira vai cobrir e vai intercalar com a visão. Então, não é interessante normalmente que você acabe com a expressão da arquitetura desse jeito. Mas neste caso específico, eu faria disso para mais, porque eu acho a arquitetura que está aí atrás um desastre, eu acho muito ruim. Então, eu faria coisa desse tipo. Eu preferiria que realmente, eu acho muito mais bonito essas palmeiras aí do que o que está lá atrás. Eu esconderia também. E os clientes pedem isto, tá? Quando eles desconfiam que alguma coisa na casa deles ou na casa do vizinho está ruim, eu já tive uma cliente que chegou para mim e disse: Raul, cobre pelo amor de Deus essa bosta que está aqui virada para minha casa, que é a casa do meu cliente, do meu vizinho. Ele me contratou só para esconder o que tinha na casa do vizinho, e nós vamos visitar essa casa que tem isso. Lá o problema dela principal era o vizinho, e eu precisava esconder. E eu nem fiz grandes paisagismos na frente da casa dela, e nem a casa dela eu acho é igual a casa outra que eu falei, que eu não posso falar porque está gravando. Eu não gosto, porque não me deixou trabalhar nem na casa, nem no paisagismo, onde eu pude esconder o vizinho, aí sim, como a intenção lá era assim, bota muita planta para esconder, aí eu pude trabalhar, aí eu fiz um negócio bacana. Ela aqui quando está mudinha, até acho que fica mais bonitas, que eu tenho visto mudas pequenas ficam mais bonitas. Tá vendo? Aqui é muda também dela, mas está bonita já na expressão. Liquala a gente já viu. A gente começou na Areca de Locuba, né? Deixa eu ver se eu pulei algumas. Tá no finalzinho já, tá, gente? Já vimos Areri, já vimos Bismarck. Buriti é uma palmeira de áreas alagadas. Então, um local muito seco, que você não vai saber que vai ter muita água, não coloca Buriti. E ela também tem um porte gigantesco, ela não vai ser adequada para qualquer local, né? Buriti é uma coisa mais rústica, né? Beira de lago, super interessante, áreas muito úmidas, aí sim é bom. Cariota tem duas, gente. A cariota mitis, que ela vai perferiar, ela vai bifurcar o caule do chão, e tem a urens, que ela, depois que ela chega lá no palmito, elas vêm com essa mesma expressão. Tem algumas pessoas que chamam ela de rabo de peixe, porque a folhagem dela tem essa textura que parece com um rabo de peixe. A cariota é aquela que eu falei que o coquinho eu fui comer, me intoxiquei e quase morri, né? Essa é venenosa, não comam. Coco da Bahia, gente, coco da Bahia, aqui em Brasília, se você estiver fazendo a implantação, não pode fazer a correção do solo somente como faz nas outras palmeiras. Isso é uma planta típica do litoral, de área que tem alta salinidade. Portanto, se você vai implantar coqueiro aqui, é interessante que na copa você coloque também cloreto de potássio para fazer a correção, porque você vai simular a salinidade que tem. Não é o sal da cozinha, tá? Muito embora na falta de um cloreto de potássio, você vai dar uma certa salinidade, mas o correto é corrigir com cloreto de potássio. Vocês vão ver a expressão do coco da Bahia, ele assim alaranjado e ele verdinho também, tá? Já vimos a palmeira triangular, ela é quase adulta.
Não vimos a areca bambu. Gente, é uma das plantas mais... Ela é ótima para fechar visual, porém, areca bambu quer dizer área popular humilde. Por quê? A areca bambu popularizou muito. Então, a areca bambu não se usa em área nobre, a não ser que você queira muito esconder alguma coisa ali por trás e só dê para fazer com palmeira. Ela é muito boa para fazer tipo cerca-viva. Se você colocar uma areca bambu uma do lado da outra, dá uma cerca-viva muito boa, melhor do que certas cercas-vivas. E não é agressiva, a raiz dela não é tão invasora, ela não é uma planta resistente, não demanda cuidados nem manutenção. Tá? A areca bambu é uma ótima planta e é resistente à meia sombra. Bastante, diria que das palmeiras é uma das mais resistentes à meia sombra, tá? Já falei do gerivá. Ó, o gerivá aqui já tá broxa já, ó. Passoriquala, livistônia já vimos. Olha a livistônia adulta como fica bonita, linda. É a leca de fish. Fênix robelinha, a gente já viu ela, né? Já vimos quando a gente estava falando de plantas ornamentais. Há uma palmeira de pequeno porte, ela não fica muito alta, prima das tamareiras. Olha lá como ela é. Ela também é chamada de tamareira anã, ou tamareira de jardim, porque ela é pequena. Essa já é a canariense, ó, no estado máximo, ela é linda. E o que é isso? Uma imperial. Ariri de novo, acabou. Então a gente encerra aqui as nossas aulas de adaptação vegetal nas palmeiras e a gente continua na próxima aula em outro assunto, tá bom? Vamos dar uma pausazinha.